A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, se é manhã, tarde ou noite, não importa o horário, mas que você sinta preenchido através do poder do Espírito Santo de Deus, que é tudo para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, eu estava aqui lendo a passagem, né, a carta dos Hebreus aqui na palavra do Senhor, veio muito forte no meu coração sobre a maturidade espiritual. Deus, ele nos deu o Espírito Santo, né, através do nosso querido amado Rei Jesus, que nos deixou o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus está dentro do nosso coração. Nós recebemos os dons do Espírito Santo de Deus de graça, por amor a nós. O Senhor concedeu seus dons, cada um com seus dons. Uns têm um dom da palavra, outros têm um dom da profecia, outros têm um dom da ciência, outros têm um dom da oração, e assim o Espírito Santo vai trabalhando para o reino do Senhor, né? Que nós somos instrumentos do Senhor. E essa é uma soma da herança que temos de Jesus, que é o Espírito Santo do Senhor, que ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo habita nos nossos corações, coração puro, né? Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Então eu estava aqui agora lendo a palavra do Senhor, a carta dos Hebreus, né? Aqui veio muito forte sobre a confiança em Deus, a confiança no Espírito Santo. Eu queria ler para vocês a carta dos Hebreus, que fala sobre a exortação de permanecer da fé. Quantas vezes muitas vezes estamos na igreja, nos desviamos do caminho do Senhor, tivemos a experiência com o Senhor e muitas vezes saímos do caminho do Senhor. Então a carta dos Hebreus, ela nos chama o chamado para a maturidade espiritual. O Senhor, a carta dos Hebreus ensina que o cristão deve avançar na fé, deixando a imaturidade espiritual no sentido de que nós temos que nos arrepender, sairmos do caminho do Senhor, se arrepender, voltar de volta no caminho do Senhor, ter um relacionamento pessoal com o Senhor, ter vida e intimidade com o Senhor. Então o Senhor nos chama nesta noite, através da sua palavra, que nós possamos, independente, até mesmo que nós somos cristãos dentro da igreja, não importa se é católico ou evangélico, nós somos cristãos, nós cremos em Jesus. Então assim, nós temos que ter uma intimidade, permanecer firme, mesmo nas dificuldades com o Senhor. Então a carta dos Hebreus ensina que o cristão tem que avançar. O cristão precisa ter humilde. No domingo agora, quando eu vi para o pastor Everaldo, onde eu congrego, veio muito forte, que eu até falei com meu irmão jovem, que eu lidero, nós temos que tomar cuidado até com a vaidade. Ou seja, por mais que nós temos conhecimentos prévios, conhecimentos busca curso de teologia, busca curso disso, daquilo, a gente não pode perder o quê? A vaidade, perder a humildade, a seriedade. Não é porque nós temos o conhecimento da palavra que nós temos que ter autoritarismo, né? Eu tenho conhecimento, quem é você? Deus, ele age no coração humilde, então nós temos que tomar muito cuidado. O Senhor tocou muito forte no meu coração, até falei para ele assim, nós temos o excesso assim, de conhecimento, não devemos pisar em ninguém, não se achar melhor do que ninguém, que Deus, ele age no coração humilde. Aquele irmãozinho humilde, que às vezes você não dá nada, que é um analfabeto, que não canta nada, desculpa pela expressão, Deus, ele vê o coração humilde, né? Às vezes o falar bonito, será que é Deus mesmo falando? Então Deus, ele tá chamando através da sua palavra de Hebreus, que daqui a pouco eu vou ler, Hebreus 6:4, que nós temos que falar sobre o arrependimento, nós temos que ter humildade, nós temos que ter temor, obediência, buscar a santidade, reconhecer os nossos pecados, né? A carta dos Hebreus, do autor que escreveu Hebreus, fala muito sobre o batismo, sobre a fé, sobre o arrependimento, sobre os dons do Espírito Santo, a ressurreição e o juízo eterno. Deus, ele espera o crescimento profundo em constância. O que é constância? É clamar a presença do Senhor, é deixar o Espírito Santo de Deus agir dentro de nós. Muitas vezes quando eu estou no altar, na direção do culto, ou ministrando, orando, durante como eu sou levita, levando a palavra de Deus, eu tenho um temor muito grande quando Deus fala dentro do meu coração, uma mensagem para a igreja. Às vezes eu falo, Senhor, tu queres que eu fale? Tu queres que eu deseje falar sobre tal coisa? Porque eu tenho um temor que vai ser Jaqueline falar algo que não é da vontade de Deus. Vai ser Jaqueline falar aquilo que não é de Deus. E nós pagamos um preço muito caro. Então eu vou ler para vocês sobre a carta do Hebreus, do autor. Muitos falam, é o Paulo. Não, é um autor que escreveu a carta dos Hebreus, né, que deixou essa mensagem inspirada do céu, que diz o seguinte,
fala sobre a exortação a permanecer na fé, que diz: porque é impossível para aqueles que uma vez forem iluminados e provar o dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo. 5. Provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. O que o senhor está dizendo aqui? A carta dos Hebreus. O impossível é que muitas pessoas tiveram experiência com o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós temos experiência com o Espírito Santo de Deus. É o impossível aqueles que foram iluminados e provaram o dom celestial se tornaram, como diz aqui na palavra do Senhor, se tornaram participantes do Espírito Santo. Aqui o autor está dizendo que fomos iluminados. Quando nós aceitamos Jesus, deixamos o Espírito Santo de Deus arbitrar dentro do nosso coração, faz com que nós temos maturidade espiritual no sentido de quê? Que refere o conhecimento da verdade do Evangelho, né? Talvez muitas pessoas na época também tiveram uma experiência com o Espírito Santo, da palavra do Evangelho, entenderam quem é Jesus, foi anunciado quem é Jesus, tiveram crescimento espiritual. E quando a carta dos Hebreus, o autor diz que provaram do dom celestial, é que essas pessoas dessa época tiveram a graça da intimidade com Deus, a salvação, o perdão e a presença. Provar, meus irmãos, não é o mesmo que comprometer profundamente, se comprometer profundamente com o caminho do Senhor, né? É experimentar os dons, experimentar a experiência com Deus, experimentar a intimidade com Deus, e muitas vezes não permanecemos, como eu disse anteriormente no vídeo. Quantas pessoas nós vemos que tiveram, até mesmo pastores, agora vem um entendimento do Senhor, saíram do caminho do Senhor, né? Deram cabimento, seta do pecado, saíram do caminho do Senhor. Quantos cristãos saíram do caminho do Senhor? A palavra dos Hebreus não está dizendo da condenação, que muitas vezes você tem um dom, você tem aí a presença do Espírito Santo, experimentaram, veio cura, libertação, mas desviaram do caminho do Senhor. Isso não significa permanecer, mas hoje o Senhor está dizendo na sua palavra, independente, meu filho e minha filha, se você está desviado, está no pecado, redimir, se arrependa, volte para o meu caminho, porque eu tenho projetos para a sua vida, eu tenho dons para que você possa aí ser trabalhador, servo do meu reino. Então, meus irmãos, hoje o Senhor chama, nos ensina. Quando ele diz, provar não é o mesmo que comprometer profundamente, nós temos que permanecer no Senhor. Mesmo que muitas pessoas não permaneçam no Senhor, o Senhor chama diariamente, que muitas vezes com o barulho do mundo não escutamos a voz do Senhor, não escutamos assim o querer do Senhor. Quantas pessoas eu vejo que eu quero voltar para o braço do Senhor? Volte, meu irmão, sai desse pecado, sai dessa vida, volte para o Senhor, que é a única verdade. Hoje esses dias eu estou acompanhando, que eu acompanho muitos missionários, quantos cristãos estão sendo torturados, estão sendo aí poupados aí com relação assim, porque não estão negando Jesus. Graças a Deus nós vemos no Brasil, que é um país laico, é um país assim que nós temos a liberdade de profanar a nossa fé, respeitando, obviamente, as crenças religiosas, que Deus ele é amor, Deus ele habita nos corações de amor, é a nossa diferença que faz a diferença do outro. Nós temos a liberdade de anunciar o Evangelho, nós temos a liberdade de proclamar, mesmo tendo crítica, mesmo dizendo, que crente chato, né? Eu não estou pregando aqui religiosidade. Estou falando que nós temos a liberdade de anunciar o Evangelho. Quantos missionários não estão negando a Jesus? É fácil a gente falar não negar Jesus aqui no nosso país. Muitos irmãos que moram na Nigéria, no Oriente Médio, né, aceitaram Jesus como único, exclusivo e eterno Salvador. Eu intercedo pelos missionários. Eu tiro meu chapéu por muitos missionários que saíram aqui do Brasil, vai para as nações anunciar o Evangelho, são perseguidos nos países difíceis de anunciar o Evangelho, mas por amor a Jesus estão sendo torturados, estão sendo perseguidos. E nós aqui do Brasil temos a autoridade, temos a palavra viva do Senhor de poder anunciar o Evangelho, e muitas vezes por preguiça, por muitas vezes a gente colocar os nossos problemas em primeiro lugar, não coloca o Senhor. Né? O Senhor coloca todas as minhas orações 3 horas da manhã. Eu preciso de pessoas temente ao meu temor, preciso de pessoas que estejam no meu reino. Eu não quero quantidade, qualidade.
Eu não quero quantidade de seguidores, eu quero que você agrade o meu reino. O Senhor toca muito forte nesta noite no meu coração, Jaqueline, eu quero que você agrade o meu reino. Quantas vidas? Se o seu vídeo está transformando vidas, não é quantidade. O que adianta quantidade de pessoas, né, visando dinheiro se eu não estou agradando ao Senhor? Busque a riqueza do céu. Então, meus irmãos, o que eu quero falar pra vocês, hoje eu senti muito forte, a maturidade espiritual é uma vida de relacionamento com Deus, é uma vida de temor, obediência, santidade com o Senhor. Então, cada vez mais quando nós buscamos a palavra do Senhor, mais o Senhor, ele toca em nossos corações, para que nós possamos redimir. Hoje de manhã eu estava orando ao Senhor, Senhor, eu quero cada dia mais te conhecer mais. Traga a minha identidade, o Senhor traz a minha identidade como filha. Eu estou todos os dias, nas manhãs, nas madrugadas, conversando com o Senhor. Eu sinto a presença dele, do Espírito Santo de Deus, cuidando de mim, cuidando do meu lar, dos meus familiares. Então, meus irmãos, eu quero falar para vocês que a carta dos Hebreus não é uma forma de nos ensinar a ter maturidade na fé, em não viver de uma fé superficial, né? Não é a roupa que vai dizer se você é realmente cristão, né? A sua atitude, sua obediência mediante fora da igreja, não é ser crente dentro da igreja, é você fazer a diferença no mundo, né? Ser cristão dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Hoje o Senhor nos chama para permanecer na fé, é levar o crente a ter perseverança, mostrar que que estar diante da presença do Senhor não é uma coisa chata, né? Mostrar que não buscar a santidade, não apontar o dedo pro outro, é você orar pelo outro, né? Reconhecer que Jesus é único, ele é exclusivo, eterno Salvador, é permanecer nele, é permanecer fiel, é permanecer no chamado, é buscar constância na preparação, é clamar o Espírito Santo aonde você estiver, para que você possa anunciar, você voltar nos caminhos do Senhor. Esse texto, como eu já disse para você, ele não está nos insinuando a condenação, e sim o chamado ao crescimento, o espiritual, através do amor, do serviço. Cada serviço que você faz, num pouco que você se doa mediante o reino de Deus, está reconhecido no céu. Então, ser participante do Espírito Santo é você viver milagres, é você viver aí na presença de Deus, né? A clamar o Espírito Santo. Senhor, renova os dons para que eu possa ser teu instrumento, os dons espirituais, pode até, muitas vezes, até mesmo, meus irmãos, a gente pode ter os dons espirituais, mas eu digo para você, como é que está o seu relacionamento com o Senhor? Como é que está a sua vida de intimidade? Como eu sempre falo, não é o bonito, se aquela pessoa, hoje eu estava conversando com a diaconisa, se aquela pessoa tem a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, né? Espírito Santo. Então o autor, ele alerta nós como seres humanos a que possamos conhecer profundamente Jesus, verdadeiramente em espírito e verdade, é experimentar esse Deus, decidir rejeitar o pecado, decidir rejeitar tudo que afasta do Senhor, resgatar o coração da vida de intimidade com o Senhor. Muitas vezes estamos com o coração endurecido por acontecimentos, muitas vezes com o acontecimento que aconteceu no nosso dia a dia, muitas vezes pedimos coisas, como eu falei no vídeo anterior, que Deus ele não dá o que pedimos, e sim ele dá aquilo que precisamos. Então nós temos que muitas vezes deixar o Senhor trabalhar, pedir cura. Se estiver chateado com o Senhor, abra o seu coração no seu secreto com o Senhor. Então hoje o Senhor nos chama com clareza que nós possamos estar de volta, permanecer na fé, não ficar com a fé morna, é você ter maturidade espiritual, buscar o conhecimento, pedir direção para o Espírito Santo de Deus, pedir discernimento para o Espírito Santo de Deus. Deus, ele está nos chamando também, você que tem vontade de crescer na fé, através da palavra, exorte ao Senhor, Senhor, ativa em mim um dom de línguas, né? Reative-me um dom de línguas, ative-me um dom da palavra, da ciência, da profecia. Se eu usar a profecia, Senhor, que o Senhor me dê clareza, para mim não passar uma mensagem daquilo que não é teu. O dom do discernimento, da sabedoria, os dons espirituais do Espírito Santo. O Espírito Santo, como eu todos os meus vídeos eu costumo dizer, ele permanece no coração aberto, um coração quebrantado, um coração humilde, não um coração de achismo. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, Senhor, o Senhor já me mostrou, ali não está meu espírito.
ali está o autoritarismo, ali está o achismo. Eu não permaneço coração com vaidade. Então hoje o Senhor nos chama para que nós possamos permanecer, enfrentar as incertezas, as dificuldades, mas que nós possamos ter uma coragem, confiar no seu Santo Espírito Santo, estar humilde, porque tudo que nós fazemos para o reino de Deus, meus irmãos, é relacionado, é para Deus, o autor da história, o que for que você tiver em missão, é para a honra e glória de Deus, porque nós somos nada, eu não faço nada, quem faz tudo é o Espírito Santo de Deus, é o nosso Rei Jesus, coloca os seus arcanjos, os seus anjos, para que nós possamos ser soldados junto com os anjos na hora de batalha, né? Para que nós possamos ser instrumento de vidas. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, está desviado do caminho do Senhor, volte quanto é tempo. Agora não é tempo da gente brincar na fé. Agora não é tempo da gente largar a presença de Deus para o mundo. Agora é um tempo da gente reconhecer Jesus, nos preparar, reconhecer os nossos pecados mediante da sua presença. Então volte desde o primeiro amor que você teve com o Senhor, quando você desceu nas águas. Você que também que é cristão católico, continue aí orando, continue aí com a sua vida de intimidade. Nós estamos aqui independente do lado A ou lado B, nós estamos aqui para anunciar Deus, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que tudo Ele pode fazer para nossas vidas. Então, eu quero finalizar esse vídeo, meus irmãos, que nós possamos permanecer no Senhor. Até o que me tocou muito também no Hebreus 10, que diz o seguinte, no versículo 10, porque Deus não é injusto para esquecer da obra de vocês e do amor que mostraram para com seu nome, enquanto serviram aos santos e ainda serve. Quando o Senhor diz, porque Deus não é injusto para esquecer da obra de vocês, o Senhor está dizendo nesta noite, nessa tarde, nesse dia, eu não esqueci, meu filho, o que você fez, quantas vidas você foi meu instrumento para salvar, para falar do meu reino. Eu não esqueci lá atrás, quando você se dedicou na minha palavra, quando você foi nos presídios anunciar meu evangelho, quando você foi nas missões, né, quando você orou pela sua família. Eu não esqueci das obras que você fez. Você está colhendo frutos, vai colher frutos, mas eu não habito no corações injustos. O que seria um coração injusto? Você reclamar da presença do Senhor. Não reclame nas situações, porque nós somos provados, nós somos perseguidos, né? Como eu estava conversando, missionário, tá difícil, mas eu não nego o meu Jesus. Eu não nego a presença do Senhor, está difícil, mas quem é derrotado é o inimigo. Eu não vou negar a minha fé, eu não vou negar de anunciar o evangelho aonde for, anunciar a palavra do meu Deus, do meu rei que me transformou, que me tirou onde eu estive. Então, meu irmão, confie no Senhor. O inimigo vai colocar muitas setas nos seus pensamentos. Tá caindo até a Bíblia aqui, que a minha Bíblia é grande. Pode colocar várias setas nos seus pensamentos, mas não negue do caminho do Senhor. Volte quanto é tempo, né? Largue o pecado do mundo. O mundo não tem nada para te oferecer. Você pode conquistar o mundo, você pode conquistar a riqueza nessa terra, mas eu te pergunto, quando for no juízo final, quando o Senhor te chamar hoje, o que você vai apresentar mediante ao Senhor, mediante aí o que você fez, quando Ele te chamou? Quantas pessoas eu vejo negando seu chamado? Quantas pessoas eu vejo não está se preparando? É o Espírito Santo de Deus que nos conduz. Muitas vezes, quando eu estou no Fale Fé com a Jaqueline, eu escrevo, mas o Espírito Santo me dá um direcionamento, porque é Ele que comanda a gente para anunciar o Evangelho, é Ele que nos direciona. Então, meus irmãos, deixa ser conduzido por Ele, clama a presença dEle, confie na cura, na libertação do seu dia a dia, confie que você vai conseguir no tempo dEle. O Senhor chama nesta noite que nós possamos ser dependentes, confiante nele. Ele não está condenando ninguém, ele quer que você volte com aquela intimidade, com aqueles dons que o Senhor concedeu para você, que volte você aí a anunciar, falar do amor dele, independente da missão. A missão não é somente altar, meus irmãos, desde a limpeza até a rua, né? Deus dá os seus dons, dá a sua missão para cada um. São chamados para louvar, outros são chamados para pregar, outros são chamados para orar, outros têm os dons da cura. Então, meu irmão, continue. Se der vontade para você anunciar o evangelho na rede social, não importa, eu sou muito criticada, né? Você está se aparecendo, estou aqui por obediência ao Senhor, para aquilo que Ele me chamou, né? Eu não estou nem aí pro lado A e pro lado B, o importante é fazer a vontade dEle, daquilo que Ele me instrui, na palavra que Ele me dá. Então, incentiva o seu irmão. Vamos nos unir aí para evangelização. Não é tempo de estarmos de braços cruzados, é tempo da gente poder anunciar Jesus
para o mundo, porque essa rede social que a gente está aqui agora, ela é mundial, né? Quantas pessoas precisam de uma mensagem? Compartilha, curta esse vídeo, vamos dar força para os outros irmãos também que levam a palavra. Eu curto todos os vídeos, mensagens que me agregam, né? Apoiar também pessoas que a gente não conhece, porque nós estamos aqui unidos como soldados do Senhor, como guerreiros do Senhor. Nós estamos aqui para nem ser mais nem menos, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, aquilo que nos chamou. Dobra o teu joelho no chão, clama ao Senhor, Senhor, me direciona, qual que é a tua vontade? Se você não sabe qual que é o teu chamado, dobra o teu joelho no chão, converse com o Senhor, ajude-me, Senhor, a conhecer a Ti, busca-me, Senhor, que eu consiga qual que é a minha identidade? Muitas vezes eu perguntava para o Senhor, qual que é a minha identidade? Por que eu vim aqui nessa terra? O Senhor me conduzindo, seu chamado é missionário, minha filha, mas vai devagar, que eu estou te conduzindo para os seus projetos, que são os meus projetos, né? Vai devagar, né? Porque muitas vezes nós temos um chamado, nós temos que é tudo ao mesmo tempo, tudo é processo, tudo é o tempo do Senhor. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você, permaneça na fé, volte no caminho do Senhor, estejam presentes no caminho do Senhor, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Continue servindo a Deus com perseverança e amor. É isso que eu tenho que falar para você. Que nós possamos agora colocar a mão no nosso coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o teu Santo Espírito Santo, Senhor, possa tocar muitas vidas através dessa palavra. Obrigada, Senhor, por o Senhor ministrar dentro do meu coração, porque eu sei, Senhor, que nesta noite, nesse dia, nessa tarde, não sei qual horário que meu irmão ou minha irmã está assistindo este vídeo, mas eu creio, Senhor, que essa palavra está testificando em seu coração. Muitas vezes, Senhor, que está no seu quarto, só o Senhor conhece as lágrimas de cada irmão, de cada irmã, Senhor, as dores, perseguições, dores, dúvidas, Senhor, até mesmo falta de paz. Mas eu creio, Senhor, no teu poder, na tua misericórdia, que vão voltar para o teu caminho, Senhor. Que nós possamos, Senhor, buscar a ser obediente na tua presença. Que nós possamos, Senhor, estar diante de ti com humildade. Ensina-nos a ter um coração humilde como o teu. Ensina-nos a ser teu instrumento na nossa família, Senhor, no mundo aí fora. Que nós possamos ser como o Senhor, transmitir o Senhor para muitas vidas, Senhor, com a palavra, com a oração, Senhor, nos fortaleça, Senhor, que o Senhor nos coloque a sua armadura do cristão, porque mesmo que nós estamos saindo em missão e orar para o outro, Senhor, nós não vamos comprar briga de ninguém, mas nós vamos interceder, porque é o Senhor que pode, Senhor, é o Senhor que liberta, é o Senhor que expulsa os demônios, é o Senhor que muda o coração dos seus filhos, mas eu creio em nome de Jesus, Senhor, que essa vida que está assistindo, está sentindo a tua presença e está sentindo o teu amor, porque eu sei, Senhor, que essa palavra de Hebreus 6:4, Senhor, aqueles que saíram do seu caminho, eles vão voltar em nome de Jesus, eles vão voltar para a missão, eles vão ser grandiosos nessa terra, eles serão, Senhor, como instrumento teu, como soldado, junto com os teus anjos, como eu estou sendo, conforme o Senhor me chamou no Fale Fé com a Jaqueline, e eu creio no teu nome, Senhor, de curas, libertações, cadeias estão sendo quebradas, e eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor está visitando essa vida, ela está sentindo o teu amor, a tua misericórdia, que o Espírito Santo de Deus é um Espírito de amor, é um Espírito que nos consola, é um Espírito que nos exorta através do teu nome, que tudo que nós fazemos, Senhor, não é para o nosso eu, e sim para o teu reino, porque o Senhor é o autor da nossa história, o Senhor é glorioso, onipotente, onisciente, e eu creio no teu amor, na tua misericórdia, que eu sei que muitas vidas estão sendo visitadas agora, em nome de Jesus, que você receba essa palavra, meu irmão, que Jesus te abençoe seu dia, a sua tarde, que você tenha um dia abençoado, que Deus livre a sua vida, na sua vida espiritual, da perseguição da sua vida espiritual, da sua vida financeira, na sua vida familiar, sentimental, que eu recebo muitos seguidores, já que eu tô com problema no meu casamento, ore, você é o sacerdote da sua casa, seja feita a vontade de Deus, se tá solteiro, solteira, Deus vai colocar o segundo coração, se tá divorciado, Deus vai preparar sua varoa, seu varão segundo o coração, faça o propósito com o Senhor, jejum, seja específico com o Senhor, mas como eu sempre menciono, a vontade de Deus é muito maior do que a nossa. Na saúde, creio que o Senhor vai curar. Deus é um Deus de cura. Ele vai curar, Ele é o médico dos médicos. O médico está aqui como instrumento, mas quem faz a obra é o Senhor. Na vida espiritual, libertação na vida espiritual, nas perseguições.
né? Nas tribulações que está tendo na sua casa, o que for que acontecer, clame ao Senhor, clame ao Espírito Santo de Deus, chame o anjo de guerra, chama os anjos do Senhor, os arcanjos, Senhor, como eu oro na minha casa, quando eu vejo alguma tribulação, Senhor, coloca os teus anjos de guerra, seja repreendido o teu nome, Satanás não tem poder, os seus inimigos não tem poder nesta casa, na família, na igreja, meu irmão. Crê nesse Deus de amor que morreu na cruz por você, que te salvou, derramou toda a última gota de sangue para o salvar, e nós não somos qualquer um, nós somos príncipe e princesa do Senhor. Vamos nos esperar, vamos nos preparar para a vida de Jesus. Não é tempo da gente brigar pro lado A, pro lado B, é tempo de nos unir, de falar do amor do Senhor. É isso que eu quero falar para vocês. Que Jesus abençoe seu dia, sua tarde, que você tenha um dia abençoado, uma noite abençoada. Se você não está dormindo, em nome de Jesus, você vai dormir, vai ter uma noite tranquila e de paz, e terá um dia abençoado. Porque se tiver algum laço lançado, o Senhor quebrou. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que vocês tenham uma ótima quarta-feira.